Olá, eu fiquei de fazer a parte 2 e ver a parte 1 e ficou um pouco difícil de ouvir por causa do meu ventilador. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, então aqui é bem quente. A parte 2, eu não sei se vai ter alguma pessoa que vai assistir. Então, eu tinha falado que há muitas contradições, no meu antigo meu antigo relacionamento dentro da organização. Esqueci de falar que eu me casei dentro do salão e já começou algumas coisas dali, de dentro do salão, que, por exemplo, a minha mãe, ela não quis participar, ela não quis participar, ela não quis de nada, ela não quis nada. E como ela já estava assim, não sei se vocês conhecem o narcisismo em si, mas o narcisismo ele tem uma tática do silêncio para punir as pessoas aleatoriamente. Então, ela simplesmente, quando eu morava com ela ainda, ela simplesmente parava de falar comigo e vida que segue, E quando ela queria algo em troca, ou queria resolver alguma coisa, ou queria algum benefício, aí ela voltava a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Só que nesse meio tempo dela ficar sem falar comigo, muitas coisas meu pai ficava nervoso e ele acabava, ele é alcoólico, começava a ficar nervoso porque ela mentia muito das reclamações do que eu era rebelde e ingrata e tudo mais. Bom, para quem conhece o narcisismo sabe que eles mentem muito, eles manipulam nas situações para parecer que a gente é rebelde, mas na verdade não é. Uma das coisas que me ajudou muito a não se revoltar com a minha mãe foi o salão, Eu vou dar o braço a torcer de que sim, foi o salão, porque eu tinha muita consciência de que Deus realmente era esse Deus punitivo. Então eu morria de medo de estar no Armagedon. Então muita coisa que aconteceu aqui no mundo, é o jeito, a gente até pegando o jeito, Aconteceu fora da organização, é aquela coisa de você tem sempre se privando de coisas, tá sempre evitando de fazer, porque você parece que tem alguma coisa te perseguindo, te vendo, alguém tá olhando. Então, até há pouco tempo atrás, eu ficava com medo de alguém olhar, eu fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu comi um bolo de aniversário. Será que alguém tá vendo? Alguma coisa assim. Então, é uma coisa dentro, assim, que não tem explicação. E logo depois, eu comecei a perceber que teve uma movimentação estranha. E daí me perguntaram. Na época não tinha muito WhatsApp, a internet não era tão acessível. E me perguntaram, irmã Thalita, você vai se casar mesmo em abril, ou vai ser depois de junho mesmo, tal. Daí eu falei, não mudou, a data do casamento vai ser a mesma. E ela tinha falado que ia ser em outra data. Ou seja, muita gente ia depois, uma semana depois do casamento. Então, ela realmente fazia tudo isso, ela fez com que muitas pessoas não fossem no casamento e nem tivessem a oração inicial nem presidente. Os irmãos deixaram eu casar no salão porque não tinha nada que me desabonasse a casar no salão. Eles realmente procuraram muita coisa, tive que ir no médico, provar de que eu não tinha feito nada, enfim. Foi bem humilhante, mas eu estava ali, eu vou provar para Jeová, meu Deus, meu amor, minha vida, Jeová e tudo mais. Ainda continua sendo a minha vida, Deus continua na minha vida muito importante, mas os homens que a regem, não. Quando, então, voltando ao meu relacionamento, no final dele, nós estávamos na pandemia. Então a gente ficava mais tempo junto, Então, mais tempo junto, conversando e tudo mais, e eu comecei a desconfiar de muitas coisas. Desconfiança, e vocês sabem como é que é a desconfiança de mulher, A gente tem certeza, só não tem provas. E essa certeza foi dado por causa de uma viagem que eu fiz na casa de uma outra irmã, que é um assunto também pertinente contar. Eu fiquei um tempo, falei que ia ficar 10 dias, mas eu fiquei menos. Voltei antes e achei aquelas coisas como eu contei.
Quando eu conversei com os anciãos e abri o processo já de divórcio, as coisas mudaram. As coisas mudaram muito, porque eles deveriam estar ali cuidando de mim e cuidando dele também, porque se foi um erro, como é bem dito, não é? Vamos cuidar, né? Olha, tem uma pessoa que está doente na congregação, né? Vamos deixar as 99 para trás e vamos cuidar dessa ovelha, né? De Jeová e tudo mais. Não, não é bem assim. Eu não fui acolhida e nem ele também foi acolhido a primeiro momento. Depois que aconteceu de algumas coisas, né, virarem a história, então ele foi acolhido porque sabem que ele fez mais coisas do que simplesmente não pagar contas, né, não ser responsável com a família. Porque depois veio à tona, né, veio à tona muitas coisas. Como eu falei, eu fui para casa dessa família de irmãos, né. Nesse meio tempo eu consegui vender meus móveis, vender as coisas e consegui então ir para casa dessa irmã, que era uma amiga minha de infância, conviveu comigo, ela já viu até agressões físicas dos meus genitores, ela sabe como eu era muito traumatizada e mesmo assim ela pediu praticamente 1/3 do meu dinheiro, ou mais um pouco, para me sustentar e pagar uma dívida de agiota dela. Sim, no meu divórcio, eu passando por tudo aquilo, sendo totalmente ignorada por anciãos, eu fui pro sul, na casa dela, conversei com anciãos de lá, né, não do sul, mas de lá eu conversei com anciãos daqui, né, do sudeste, e tentando conversar, tentando resolver, e ninguém queria se envolver. Passado alguns meses, eu comecei a namorar com uma pessoa. Essa pessoa já deixou bem claro de que iria assumir todas essas coisas. Eu vou ser bem sincera mesmo, no meu coração. Eu estava querendo me livrar de um casamento não bíblico, de um divórcio não bíblico. Então eu falava, bom, eu vou fazer o que eu quiser. Eu já não era mais eu. Eu queria sair da casa dessa irmã, porque eu estava totalmente sendo usada, justamente por conta do dinheiro e tudo mais envolvido ali, que eu via que não ia ser devolvido, não tão cedo, né? E eu percebi que eu estava sendo usada. Então, por exemplo, eu dava alguma sugestão de como lidar com algumas situações. Essa irmã falava palavrão, falava um monte, ficava sem falar comigo. Eu estava vivendo o inferno que eu vivia na casa dos meus pais, por exemplo. Então eu saí de um abuso para entrar em outro, né? Praticamente isso. E depois disso a gente continuou uma amizade, mas eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu procurei 2 congregações. Eu procurei uma congregação Jardim Amapá e depois eu procurei uma outra congregação no Belfor Roxo. Ambas as congregações me abandonaram completamente. Bom, resumo da ópera. Nenhuma testemunha de Jeová me procurou nesse meio tempo. Eu não sei, né, se eu estou desassociada, se eu simplesmente me anularam, me apagaram da associação. Eu pedi várias vezes para me visitarem, esperei com bolinho e café e ninguém veio. A tal irmã que me pegou o dinheiro, ela me devolveu muito pouco, as parcelas ínfimas. Ela fez um outro episódio, né, jogando na minha cara coisas que eu vivi na minha infância por conta de dinheiro. Então, assim, né, como que né, essas pessoas dessa religião, eles falam pra todo mundo que tem amor, mas quando é mesmo, realmente mesmo, ali pra ter amor de verdade, não existe amor, não existe. E daí a frase que eu mais ouvi, que mais me doeu muito, foi que o ancião falou: eu não vou atrás dela. Ovelha perdida? Não. Se ela quiser voltar, ela que volte, porque eu não vou atrás. Acho que vai ter parte 3, acho que sim. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.